Oi, eu sou o Paulo Kakinoff e desde janeiro de 2024 tenho o privilégio de ser o CEO da Porto. Nossa empresa existe para cuidar e o primeiro passo para fazer isso é saber escutar. Então, para exercitar a ideia de ouvir e entender o outro e gerar novas conexões, a gente criou o Por Todos. Esse é um espaço para conhecer pessoas que fazem o Brasil e a Porto serem tão especiais. Vem com a gente! No episódio de hoje do Por Todos, eu vou receber uma dupla genial de artistas plásticos brasileiros respeitada no mundo inteiro. Enquanto Otávio e Gustavo Pandolfo iam construindo seu universo particular, eles levaram a arte de rua brasileira para ser curtida e admirada nos 4 cantos do planeta. Eu vou conversar hoje com os irmãos que o mundo inteiro prefere chamar de os Gêmeos. There ain't nothing wrong to want some more. You got to feel it, got to believe it. There's a... E aí? Quem é carona, hein? Dá pra dar carona? Sobe aí, ó. Vem cá. Ainda bem que a gente não tá sujo de tinta. Beleza, irmão? Hoje vocês estão com tudo limpinho aí, aquela marca de tinta. Caramba, essa nave aqui. Vocês estão bem? Bom, Já. que estrada que nós vamos pegar aqui? Então, agora vamos dar um rolezão. Bora. Tempão atrás, você tinha falado que começou o trampo com uma Kombi, não é isso? Não, a gente tinha uma Kombi que a gente comprou para poder fazer trabalho do estúdio mesmo, carregar as coisas. E aí depois de ter dado um problema no carro, a gente falou, não quer saber? A gente tá precisando de uma estrutura para fazer uma escultura. Olhamos para a Kombi e falou, agora é ela. Que é aquela que o seu irmão fez. Aquela escultura que ficou na Pinacoteca. Foi na Pina, né? Foi na Pina, vi lá. Foi que meu filho mais pirou. O chassi dela é uma Kombi. Todo mundo lá em casa gosta de Kombi, aí a criançada já entrou nessa também, né? Quando ele viu a Kombi de vocês lá na Pina, ele pirou, falou, pai, a gente tem que ter essa. Eu queria começar nosso papo aqui, nossa conversa de hoje, exaurindo vocês com perguntas. Eu falo exaurindo porque eu já fiz tantas, né? E vocês sempre muito gentilmente, generosamente, contando sobre essa trajetória que começou em... Vocês são de que ano? 74. 74, exatamente o mesmo ano que eu. Como é que foi o nascimento, o parto? Acho que tem coisas na vida que a gente só vai entender depois, né? Tem coisas que a gente vendo hoje, depois de 50 anos, a gente entende umas coisas que na época ninguém entendia o que estava acontecendo e por que estava acontecendo, né? A gente nasceu prematuro de 7 meses, né? A nossa mãe não sabia que era gêmeo, nem meu pai, eles não sabiam na época. Não tinha aquela coisa de ultrassom, né? 1974. E foi um erro médico, assim, né? Na hora que ele que foi fazer o parto, ele abriu e viu que tinha 2. Quando vocês se sacaram irmãos, do tipo assim, a sua memória mais antiga de, pô, eu tenho um irmão que é igual a mim, e eu imagino que a partir desse momento vocês começaram a refletir um pouco sobre essa existência, que nos últimos 40 e tantos anos, como vocês conectaram isso com a espiritualidade? Em que campo vocês estão nessa... Acho que a memória mais antiga é antes de nascer. Antes de nascer. Você tem uma... Porque quando a gente volta nesse assunto, ou então quando minha mãe conta, para nós a gente vê isso muito claro. Essa imagem, a gente vê ela muito nítida de como era. Acho que a gente só vai descobrir isso depois que morrer. Talvez reveja isso. É um flash, uma lembrança, assim, sabe? Que você tem. Assim. A gente tem isso. Minha mãe conta que o médico chegou para ela e falou que a gente não ia vingar. E eles resolveram levar a gente para casa e cuidar em casa. Por que em casa? No hospital, as probabilidades eram... Porque na real, assim, ela teve o parto nesse hospital e o médico encontrou no elevador e falou, a senhora que é a mãe daqueles 2 lá, pequenininho lá, eles não vão sobreviver, eles não duram uma semana, assim. Já jogando a toalha. E aí ela falou, eu não vou deixar meus filhos aqui na mão de um médico que fala um negócio desse pra mim. Tirou, levou pra casa. Cara. E aí acho que é amor, né? A família inteira, né? Tia, tio, todo mundo, irmão, irmã, junta todo mundo, vovó, pai, principalmente pai. Todo mundo fazendo um pouquinho
me dedicando 100%, né? Vocês são terceiro e quarto filhos, Tinha tem o Arnaldo, né, que é o primeiro, e a Adriana. Isso vem também genético? Todo mundo na família é criativo e Eu acho que muito inteligente? parte a gente tinha, na família tinha um primo da minha mãe, o tio da minha mãe, que era pintor. E aí a gente via o Arnaldo, que ele é 11 anos mais velho, desenhando de madrugada, ouvindo rock and roll, Led Zeppelin, Pink Floyd. E aquilo influenciou muita gente, né? De ver ele desenha muito bem. Eu acho que a gente deu muita sorte também de crescer num bairro que a gente cresceu, no Cambuci, que é um bairro muito próximo ao centro de São Paulo e onde a gente teve o primeiro contato com a cultura hip hop, foi nesse bairro. Eu acho que o lance da época também, tudo influenciava. Porque você ligava a televisão, a maneira de você ligar a televisão com aqueles botões, o tubo da televisão, o tapete que você tinha na casa, o papel de parede, a cortina, os carros que eram todos coloridos, tudo era diferente. Então, acho que tudo isso trazia essas inspirações para a gente, meio, às vezes subliminares, às vezes óbvias, assim. Tem uma correlação entre diversidade de exposição e criatividade ou é o contrário? É essa certa restrição que faz você prestar mais atenção nas coisas, faz você olhar mais os detalhes. Eu não sei se a gente olha hoje tanto os detalhes como a gente olhava. Eu acho que faz todo sentido isso, porque na real, se for ver o nosso trabalho, ele é extremamente rico em detalhes, tem muitos detalhes. Eu acho que vem muito daí. E você vai na casa do seu avô, da sua avó naquela época, ele estava com um aparelho de som totalmente desmontado em cima da mesa, que tinha milhares de pecinhas ali, assim. Então... E também era uma época que a gente se preocupava muito com essas coisas do detalhe, em termos de, acho que de vivência, de você ir para a rua brincar, você tinha que estar atento a tudo, né? A gente vivia numa época de repressão, tinha essa sede, né, de mudança, de querer mudar, acho que a gente sentia muito isso desde pequeno dentro da cena da arte. Então a gente foi aprendendo com essa galera, parece que abriu um portal, assim, sabe? Que a gente via eles dançando, a gente falava, o que é isso que eles estão fazendo? Girando de cabeça, fazendo um moinho, e era tão lúdico aquilo, que a gente conectava aquilo com o que a gente desenhava. Em seguida veio, na década de 80, veio o Jânio como prefeito e aí veio uma repressão ainda mais forte, né? No skate, mas também nas manifestações. Mas isso eu acho que fazia a coisa ficar forte, sabe? Aquela coisa, não, você não pode fazer isso, mas por que não? Eu vou fazer, sabe? Essa coisa de tipo, a gente está dançando na São Bento, descia a segurança, sai todo mundo. Ou desligava a energia para não ligar o rádio. Aí o Taíde, na lata de lixo, fazia som, batucando na lata de lixo e cantando. A gente dançava com ele batucando na lata, sabe? Essa coisa de tipo, meu... Não vai adiantar, cara, vocês querem tirar a gente daqui, uma resistência porque a gente vai voltar. Foi uma São resistência. Bento foi assim. um lugar importantíssimo, assim. E isso era, na época, era a expressão da arte de vocês, estava totalmente no break ou vocês já estavam também pintando e produzindo? A gente sempre desenhou, né? Desde muito pequeno desenhando, assim. Então, quando a gente conhece a cultura hip hop lá no bairro, a gente entendeu que tinha os caras que pintavam grafite dentro da cultura. E a gente falou, meu, que legal, você pode pegar, em vez de você fazer no papel, fazer na parede. E aí a gente enlouqueceu com isso, com essa ideia. Sem falsa modéstia de vocês, já era bom? Já era um traço bom? Já era uma coisa? Eu estava descobrindo que era possível pegar uma lata de spray e pintar. E desenhar. E depois que a gente começou a entender essa coisa do estilo, desenvolver um estilo de desenho... Quando a gente começou foi mais para frente um pouquinho, que a gente começou a mergulhar dentro desse universo e entender que dentro do hip hop existia o grafite e que o grafite era muito importante. Cada um tem um estilo original para se diferenciar um do outro. Aí a gente pirou nessa coisa de, a gente tem que ter o nosso estilo de desenho. E como que é esse processo de vamos fazer o nosso estilo? Você começa a olhar e falar, isso aqui vamos incorporar no nosso, gosto disso, testa. Como que é essa condição de até chegar e falar... É legal essa pergunta, porque na real ela tem... Ao mesmo momento que tem uma hora que você tem que parar e abstrair tudo que tem à sua volta para você enxergar quem é você, quer dizer, quem somos nós, qual que é o nosso papel aqui? O que a gente veio fazer aqui, nesse plano terrestre? O que a gente tem que materializar aqui e o que isso que a gente vai materializar pode transformar, né, para o bem? Incondicionalmente, a gente já estava dentro da gente, tipo, trabalhando num canto do cérebro essa coisa de tipo, você já está tendo influências, você já está tendo reflexões sobre a originalidade, sobre o estilo, sobre a autenticidade que o seu trabalho tem que ter. A gente sempre teve esse universo que a gente pinta dentro da gente, só que a gente precisava encontrar a ferramenta certa para poder abrir esse portal e mostrar isso para as pessoas.
Acho que o desenho foi muito isso, assim, principalmente ter conhecido o Espeto na época, ele mostrou pra gente que é possível você ter o seu estilo de desenho e usar disso para poder mostrar o que você acredita. Ele falou, ó, pega tudo que vocês gostam de referência, sei lá, a orelha sei lá, de um personagem, o olho de outro, a boca de outro, a estrutura do corpo de um, coloca no liquidificador, bate, coa e bebe. Ele falava, a gente ficava com isso na cabeça, falava, mano, fudeu, como que a gente ia fazer isso? O homenzinho amarelo surgiu assim? Não, Acho aí a que gente se surgiu- fechou, a meu. gente se- Depois a gente meio que falou, ó, seguinte, a gente trabalhava tinha um emprego num banco, e aí de ter conhecido o Espeto, acho que foi em 89, 90, a gente ficou com aquilo na cabeça, falou, meu, o cara trabalha com desenho, vive disso, Pra gente até então, você viver de desenho Era no Brasil impossível. naquela época, Pois é. foi a primeira pessoa que a gente viu fazer isso na nossa frente. A gente gente teve não que trabalhar tinha- em funilaria, em lanchonete, em locadora, em fábrica de picles, em banco. Como é que a gente vai viver de desenho em São Paulo? E sendo que ninguém conhece, não sabe o que a gente faz, a gente fica em casa, tá 4 anos desenhando sem parar e vai fazer o que com todo esse material? Pasta embaixo do braço e bater nas agências e mostrar o trabalho. Foi assim. Foi assim que a Aí gente foi começou, parar na tá. Trip. E aí depois fez os jornais, né? Acho que fez o Estado, fez tirinha pro Estado, foi fazendo coisa que a gente chegava em casa com um cheque para pagar conta, assim. Aí, nesse momento, vocês falaram, é o que nós vamos apostar, vamos fazer, a banda... Combinou junto, na real, né? Ele trabalhava num banco, eu trabalhava no outro. Mesma marca de banco, mas agências A diferentes. gente combinou de sair no mesmo dia. Pô, vamos sair tal dia. Chegamos lá, saímos, ó, tô indo embora. E quando vocês falaram deu certo? Eu acho que desde quando a gente nasceu, cara. Porque assim, para nós, eu acho que partiu de muito cedo. Acho que não precisa de você ter uma chancela ou um carimbo de você estar no melhor museu de arte contemporânea do mundo para ser bom, né? Acho que a partir do momento que, sei lá, ou um pai ou uma mãe olha você desenhando e fala, nossa, que lindo. Pronto. A gente falou desse universo que vocês criaram. É um universo, né? Na obra. E o que eu perguntei, está em expansão? Tá? Quais fronteiras desse universo que vocês estão explorando para expandir? É formatos, é lugares, regiões, são os personagens? Ele está expandindo? Qual é o vetor que Eu está... acho que primeiro é a gente não esquecer de desenhar. Porque é muito importante você pegar um papel, uma caneta e um... Ainda mais que hoje em dia Desenhar. com tecnologia, tudo é muito fácil você se dispersar, sabe? Você se É. desfocar e começar a focar em outra parada e Ou esquecer você essa gerar, coisa vai lá no inteligência artificial, você digitaliza lá, te gera já a imagem. Em vez de você trabalhar o imaginário. o seu imaginário, que eu acho que é uma das coisas mais poderosas que a gente tem é o imaginário, né? Hoje, quando vocês vão desenhar, vocês estão sentados juntos também e complementando o desenho do outro? Às vezes não, às vezes separado também, mas Mas é a mesma coisa. Eu sei o que ele está fazendo e ele sabe o que eu estou fazendo. Tem uma história de quando a gente era moleque, pequenininho, tinha 7 anos. A gente teve um concurso de desenho na escola pública. E pelo fato de a gente viver desenhando na escola, os professores falavam, acho que é melhor separar os dois porque não está dando certo. Eles não prestam atenção na aula, só desenha. E teve esse concurso de desenho e a gente fez o mesmo desenho em classe separada. Na mesma Igualzinho. hora. E aí era um prêmio, né? Para ganhar, eu ganhava uma passagem para Brasília, eu acho, naquela época. Aí tiveram que dar para os dois, porque foi o mesmo desenho, não tinha como. Desde sempre conversando com vocês, eu tenho a sensação que são dois dos caras mais bem resolvidos do ponto de vista de leitura do mundo, da vida, da própria existência. Se é isso mesmo, são absolutamente bem resolvidos, como chegaram lá? Se não são, como vocês veem essas questões? Já enfrentaram isso? Eu acho que a nossa idade tem uma vantagem, né? Porque a gente aprendeu a viver sem internet, sem tecnologia. Tudo que a gente fez de moleque era tudo sem isso. Aprendeu a acreditar no que as pessoas falam, ser honesto, não passar por cima de ninguém, respeitar o próximo. Acho que também tem um lance essa coisa de desenhar, né? De ter o lado artístico, é muito sensível isso. É muito transparente, assim. Você lida muito com o explícito, assim, com a exposição 100% de quem você é, assim. A partir do momento que você materializa aquilo que você está pensando. E eu acho que a gente aprendeu muito sobre isso. De, às vezes, parar e enxergar as coisas. Enxergar ao redor, enxergar as pessoas, enxergar as diferenças, entender que as diferenças somam, né, que isso você pode agregar
para sua vida. Entender que as coisas vão se transformando, vão mudando e você tem que se adaptar e respeitar e entender. E eu acho que assim, quando você faz o que você gosta, né, que você faz aquilo que você ama, primeiro quando você descobre o que você gosta é muito importante. Você encontra aquilo que você ama de fazer, aquilo eu faço 100% com amor, assim. Então, isso já ajuda muito. Aqui na Porto, a empresa, né, tem genuinamente uma filosofia de cuidado. Está na nossa comunicação, todo cuidado é Porto, é o slogan da companhia. E eu falo desse dilema tanto na vida profissional como pessoal, que também sou pai de 2 crianças, de 9 e 6. Né? Até agora eles estão, foi opcional de casa, totalmente afastados das telas. Né? E ao mesmo tempo, a gente vê hoje as pessoas, né, de todas as faixas de idade, da nossa, mais novas, mas às vezes completamente abduzidas, né, levadas para uma outra dimensão, vivendo quase em função do digital, do online. Só que aí vocês mesmos falaram, cara, a gente está talvez menos do que deveria, tem que ficar um pouco mais. Esse dilema, aparentemente, é um dilema da sociedade como um todo, né? Que lugar que vocês arriscariam dizer que está no ponto ótimo? É bom saber usar essa ferramenta de uma maneira mais saudável, né? É o que a gente tenta fazer, sabe? Também tem o lance do resultado rápido, né? Isso é uma coisa que atrai muito as pessoas, de querer... Nos atrai de você estar lá olhando as coisas, eu acho que é esse resultado rápido. Mas o Arnaldo, meu irmão, nosso irmão mais velho, sempre fala, quando ele está executando uma escultura dele, uma peça dele, para mim não é o resultado final, para mim é o processo que vale. E esse processo é muito rico. Na exposição da Pina, muita coisa materializada em 3D, né? A gente até falou da engenhosidade do trabalho do Arnaldo, né? Que com maestria acho que consegue colocar vocês realmente materializar aquilo que eu chamo do homenzinho amarelo ali presente, né? Se ele falasse, se ele tivesse... Quem seria esse personagem que vocês criaram? Eu acho que é um pouco de cada um. Vocês? Acho que não só da gente, acho que se você pode se identificar com o nosso trabalho, olhar um trabalho nosso e se identificar com ele. A gente mergulhou nisso 100% de cabeça e dedica a nossa vida 100% nisso. Depende da maneira que as pessoas enxergam, né? Você vê o quanto você está aberto para poder sentir. O imaginário também, o quanto o seu imaginário está aberto para poder ter essas experiências, né? Acho que o importante também é você gostar do que você faz, né? É muito importante. A gente ama o que a gente faz. A gente é os caras mais fãs do nosso trabalho. E entender a responsabilidade que é fazer o que você faz, o que eu faço, o que todo mundo faz, assim, porque às vezes uma coisa muito pequena pode transformar muito a vida de alguém. E que não seja tão difícil quanto foi para nós, né? A gente tardou aí 10, 15 anos. A gente espera que hoje seja mais fácil. Tem alguém que acessou vocês que vocês falaram, cara, eu não acredito que chegou nesse lugar a nossa arte? Muita gente. Tem. Um ou dois que A exposição que a gente abriu agora o ano passado, no Hirshhorn, que é um museu de arte contemporânea de Washington, tá naquele museu, uma exposição solo, nossa, só a gente, no andar inteiro, é muito gratificante, é muito importante, assim, para a cena do Brasil, né? Artistas brasileiros que estão lá, isso é muito legal, assim. Fazer essa retrospectiva que a gente fez e que está lá no Hirshhorn agora, que estava na Pinacoteca, esse é uma das salas mais legais, é essa da retrospectiva, que mostra desde o primeiro desenho até o último. E é legal mesmo. Então, assim, você vê essa transição de estilos, passando por mais de 15 estilos diferentes, assim. Até chegar onde chegou, a gente volta naquele alicerce, né? Tijolo por tijolo, tijolo por tijolo. Tem que ser colocado tudo certinho para não desmoronar. E manter. O manter é difícil, não se acomodar. Tá bom, agora a gente tem um estilo, beleza. Para terminar esse papo hoje, queria resgatar uma coisa de cuidado que a gente falou, né? Introduzir muito esse tema, que é um tema caro para nós, mas para resgatar novamente onde tudo começou, a história de nascer prematuro, a família inteira se mobilizou numa demonstração de cuidado para que acontecesse tudo o que aconteceu e a gente ter o privilégio de estar com vocês aqui. Né? Essa questão do cuidado,
Como é que vocês definem isso? O que significa isso para vocês? Acho que a gente aprendeu isso muito cedo, né? Essa coisa da família, absorver às vezes até de uma forma sem entender o que estava acontecendo naquela época e ter que fazer aquela coisa do desespero de ter que fazer, vingar, dar certo, que depois, pouco a pouco, você vai digerindo tanta energia que você colocou para que desse certo, assim, sabe? É o amor, isso aí, que você faz, independente de se vai dar certo, se não vai, se está se arriscando, se não está, você ama tanta parada que você se joga de cabeça, né? Não, e ter também, assim, o lado de eles também ter entendido muito cedo essa nossa vontade, né? Porque assim, a gente tinha total liberdade a gente transformava a casa da minha mãe e do meu pai, a gente transformava a casa inteira, criava instalações gigantescas para poder brincar. Desde pintar os quartos, pintar Tudo. corredor, pintar quintal, a gente pintou a casa inteira. Eles deixavam tudo? Tudo. Deixava, eles enxergavam que a gente tinha essa necessidade de construir. E eu acho que a gente fez a família inteira abrir um pouquinho essa porta, sabe? E falar, pô, isso é legal, esse universo aqui é legal. É legal passar no quarto dele e olhar, eles estão pintando o quarto com spray, maior cheiro de tinta na casa, mas eles estão no mundo deles ali, sabe? E eu acho que também a necessidade também traz esse lado lúdico. Porque a gente vem de uma família mais simples, né? E aí você pensar que existe muita gente lúdica, assim, e que faz coisas incríveis, né? Você acha que isso vem da escassez, um pouco de recursos? Tem, né? Falta de recursos, falta de oportunidades. Incentivo, né? Eu acho que Incentivo você tem que cultural. procurar maneiras de... E aí você encontra a tua maneira de fazer. Isso acaba criando coisas, materializando coisas incríveis, assim. Show. Obrigado. Mais Obrigado uma vez, vocês tá? também. Imagina, Valeu. obrigado a todos. Tamo junto. Sensacional.